Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 18 seguintes. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: que dizem o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. E Jesus então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos oferece 3 palavras que são essenciais para a vida do apóstolo: a confissão, a perseguição e a oração. A confissão é a que ouvimos dos lábios de Pedro no Evangelho, quando a pergunta do Senhor, que diz: e para vós, quem dizeis que eu sou? Com efeito, Jesus primeiro pergunta: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Desta sondagem resulta de vários lados, que o povo considera Jesus um profeta, e então o mestre coloca os discípulos uma outra pergunta verdadeira e decisiva: e vós, quem dizeis que eu sou? E agora responde apenas Pedro: tu és o Messias de Deus vivo. E esta é a confissão. Reconhecer que Jesus é o esperado, o Messias, o Deus vivo, o Senhor da nossa própria vida. Hoje Jesus ele dirige esta pergunta vital a nós, a todos nós, a mim e a você. É a pergunta decisiva, face à qual não valem respostas e circunstâncias, porque está em jogo a vida. E a pergunta da vida pede uma resposta também de vida. Pois de pouco serve conhecer artigos de fé, se não se confessa Jesus como Senhor da nossa própria vida. Hoje, Jesus fixa os olhos em nós e pergunta: quem eu sou para você? Quem eu sou para ti? Como se dissesse: sou ainda eu o Senhor da tua vida? A direção do teu coração, a razão da tua esperança, a tua confiança inabalável? Com São Pedro também nós renovamos hoje a nossa opção de vida. Como discípulos e apóstolos, passamos novamente da primeira à segunda pergunta de Jesus para sermos seus, não só por palavras, mas com os fatos da vida. Perguntemo-nos se somos cristãos de plateia, que conversamos sobre como andam as coisas da igreja, no mundo, ou apóstolos a caminho, que confessam Jesus com a própria vida, porque o tem dentro do seu coração. Quem confessa Jesus sabe que está obrigado não apenas a dar conselhos, mas a dar a vida, sabe que não pode crer de maneira tíbia, mas é chamado a abrasar-se por amor, sabe que na vida não pode flutuar ou reclinar-se no bem-estar, mas deve arriscar fazendo-se ao largo apostolado, dia a dia com o dom de si mesmo. Quem confessa Jesus faz como Pedro, faz também como Paulo, segue-o até o fim, não até um certo ponto, mas até o fim, segue-o pelo seu caminho, não pelos nossos caminhos. O seu caminho, irmãos, é o caminho da vida nova, da alegria, da ressurreição, o caminho que passa também através da cruz e também das perseguições. E aqui temos a segunda palavra, perseguição. Não foram só Pedro e Paulo que deram o sangue por Cristo, mas nos primeiros tempos toda a comunidade foi perseguida, como nos recordou no livro dos Atos dos Apóstolos. Também hoje, em várias partes do mundo, por muitas vezes num clima de silêncio, e não raro um silêncio cúmplice, muitos cristãos são marginalizados, caluniados, discriminados, vítimas de violência mesmo mortais.
e não raro sem o devido empenho de quem poderia fazer respeitar os seus direitos sagrados. Aquilo que o apóstolo Paulo afirma: estou pronto, escreve ele, para oferecer-me como sacrifício. Para ele viver era Cristo e viver era Cristo crucificado, que deu a vida por ele. E assim Paulo, como discípulo fiel, seguiu o Mestre, oferecendo também a vida a ele. Sem a cruz, irmãos, não há Cristo, mas sem a cruz não há sequer o cristão. De fato, é próprio da virtude cristã não só fazer o bem, mas também saber suportar os males, como dizia Agostinho no seu Sermão 46. Como Jesus, suportar o mal não é só ter paciência, prosseguir com resignação, suportar, é imitar Jesus, é carregar o peso, levá-lo aos ombros por amor dele e dos outros, é aceitar a cruz, prosseguindo confiadamente, porque não estamos sozinhos. O Senhor crucificado e ressuscitado está conosco. Devemos prosseguir confiantes. Deste modo podemos dizer com São Paulo que em tudo somos atribulados, mas não esmagados, confundidos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados. Suportar, irmãos, é saber vencer com Jesus a maneira de Jesus. Não é a maneira do mundo. E é por isso que Paulo se considera como um vencedor que está prestes a receber a coroa, escrevendo: combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé. A única conduta, irmãos, do seu bom combate foi viver não para si próprio, mas para Jesus e para os outros. Viveu correndo, isto é, sem poupar, antes pelo contrário, consumando-se, não poupou nada de si. Há uma coisa que ele dizia que conservou não só saúde, mas a fé. E isto é a confissão de Cristo. Por amor dele, viveu as provações, as humilhações, os sofrimentos. Nunca se devem procurar, mas aceitar e testemunhar em cada coisa dessas a fé em Cristo nosso Senhor. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, se você deseja aprofundar neste mistério da fé, confessar Cristo na sua vida e fazer um retiro espiritual na tua própria casa, eu te convido a me enviar um WhatsApp no telefone DDD 11 94 702 7775. DDD 11 94 702 7775. Que eu te enviarei esses materiais para você fazer um retiro na sua própria casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fica na paz e tchau, tchau.